Rodovia Presidente Dutra. Esta é a porta de entrada do Canal Saúde na Estrada, no estado de São Paulo. Vamos conhecer em Guarulhos o projeto TEAR e a sua parceria com o Programa de Saúde Mental do Sistema Único de Saúde, o SUS. E na capital paulista, nossa parada é no Hospital Geral São Mateus, onde vamos conhecer a política estadual de humanização do atendimento. Nossa primeira parada é em Guarulhos, uma das principais cidades da região metropolitana de São Paulo. Guarulhos, que nos anos 50 viu passar por ela dois eixos rodoviários de grande importância para o país, as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. É nessa cidade que vamos conhecer uma experiência de economia solidária voltada para as pessoas que por muito tempo estiveram abandonadas e esquecidas em manicômios. Se não existisse a reforma psiquiátrica brasileira, a partir da lei 10.216, o TEAR não existiria. Então, é com o processo de deshospitalização, de desinstitucionalização que a reforma psiquiátrica brasileira começa a fazer, é que se traz o problema da inclusão pelo trabalho. Porque antigamente, o tratamento era o trancar. Os antigos manicômios deram lugar aos hospitais-dia, onde as pessoas com transtornos mentais em tratamento têm a liberdade de ir e vir e podem usufruir de atividades terapêuticas, se sentindo atuantes e produtivas. Nessa proposta, são criados no Sistema Único de Saúde os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Três coisas são fundamentais para a reabilitação. Uma é a possibilidade das pessoas reatarem laços familiares e comunitários, ou seja, é possível de viver fora dos manicômios, viver em liberdade. Um segundo ponto que é importante da reabilitação é a possibilidade das pessoas voltarem a trabalhar ou a estudar. E por fim, é a capacidade das pessoas viverem, terem moradia. Projetos como o TEAR, que existe há 10 anos em Guarulhos, tem justamente essa finalidade, de ser um caminho para o usuário, uma ponte entre o estigma de paciente de serviço mental e o de ser capaz de produzir, de trabalhar. A gente prepara o tipo do papel que a coordenadora e a monitora pede, né? Para fazer convites e outros tipos de trabalho com tags, os trabalhos artesanais de tamanho menores, né? Pronto. Entre os usuários do TEAR está o Wagner. Ele começou o tratamento numa unidade do CAPS. Com o controle da doença, foi indicado a frequentar o projeto TEAR. Desde que começou nas oficinas, a mudança não foi um benefício só dele. A mãe também tem motivos para comemorar. Antes ele não andava só, tinha que ser com acompanhantes, então eu desisti do trabalho. Mas depois que ele começou as atividades aqui, aí ele vai e vem e volta só, e eu voltei a trabalhar. O projeto TEAR ele dispõe de 7 oficinas de trabalho, que são a marcenaria, TEAR e costura, encadenação, mosaico, o vitral, papel artesanal. A comercialização se dá em diferentes formas, né? A principal delas é o nosso ponto fixo de comercialização, que é a loja, que existe também há 10 anos. A gente também trabalha com feiras, que está ligado desde a organização da Rede de Economia Solidária do Estado de São Paulo, ou feiras que acontecem também aqui no município com o Fórum de Economia Solidária de Guarulhos, né? A gente acredita, a gente vê o resultado
e, na verdade, quando a gente vê essas transformações na vida do usuário, a gente vê que a reforma psiquiátrica brasileira precisa dar esse passo, que é completar esse ciclo de cidadania, incluindo pelo trabalho e gerando renda para esses usuários. Grande parte dos usuários sofre de esquizofrenia, um dos transtornos mentais mais graves e incapacitantes. Samuel é um deles. Foi através do acolhimento no CAPS e do trabalho no TEAR que ele foi conseguindo superar suas crises. O trabalho eu vejo assim como compromisso, né? Dever, obrigação, alegria também, porque você está trabalhando, você está distraindo a mente. Como se diz, ele criou um casulo, então ele se fechava dentro daquele casulo, ele não conversava com ninguém, ele não falava com ninguém. Hoje o Samuel, para mim, é outra pessoa. Tá diferente, ele tá começando a aparecer o Samuel que existia antes da doença irromper. Vem cá, Nico. Vem cá, Nico. É você que manda. De estar trabalhando nas oficinas, a organização no processo de trabalho, a organização com o outro, o respeito, a tolerância, o projeto também tem esse aspecto que a gente tem entendido cada vez mais como cultural também, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Você passa a olhar esse sujeito como um trabalhador, como alguém que precisa de cultura, como alguém que fomenta outras coisas que não são só as questões ligadas ao tratamento. Mesmo frequentando o TEAR, os usuários continuam sendo assistidos pela rede de assistência do SUS. É essa interação entre as unidades básicas de saúde, o CAPS e os hospitais-dia que possibilita o resultado positivo do tratamento. É um processo que está em construção. Então hoje a gente faz um esforço grande, né, para essas equipes de saúde mental que estão na atenção básica, na atenção especializada, nas atenções em hospitais também, que elas possam se comunicar, né, poderem trocar experiências acerca de casos específicos, enfim, para todo mundo poder falar uma mesma linguagem e perceber que o caso não é de um lugar nem outro, mas é um caso do município e do território. Então, esses encontros, essas reuniões, esses espaços de matriciamento, eles têm dado bastante certo. Eu queria ter um tratamento desse. E você poder soltar tudo para fora o que você tem dentro de você, que faz mal para você, ali. Fazendo uma arte, né? Expondo, né? O que você sente. Gosto muito do trabalho dele, né? Preciso, às vezes até eu compro. No próximo bloco, você vai conhecer o Programa Estadual de Humanização no Hospital Geral São Mateus, em São Paulo. A gente volta já. Terra da Garoa, Paulicéia ou simplesmente Sampa. Assim é carinhosamente chamada a cidade de São Paulo, a mais cosmopolita de todas as cidades brasileiras e o mais importante centro de negócios da América Latina. E é nessa metrópole, com mais de 11 milhões de habitantes, que o Canal Saúde na Estrada faz parada.
destino é o Hospital Geral São Mateus, no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo. É neste hospital, do Sistema Único de Saúde, que há 10 anos uma série de mudanças fazem desta unidade uma referência para o idoso e um exemplo no atendimento humanizado. O nosso grande objetivo é conseguir atingir mudanças que melhorem a qualidade da atenção para quem chega ao sistema de saúde. E quando você tem a participação das pessoas na elaboração de um plano de trabalho, você garante muito mais a colaboração e o vínculo para que as coisas de fato aconteçam na ponta. Então, a humanização ela está sempre no espaço entre, seja na melhoria da qualidade da atenção entre o profissional e o usuário entenda tanto o paciente quanto o seu familiar, ou a sua rede social de apoio, quanto a melhoria da relação entre os profissionais e dos profissionais com a alta gestão da unidade e da unidade com a rede. As mudanças no São Mateus começaram com a criação de uma equipe multidisciplinar na enfermaria de clínica médica. Depois a gente tem a visão de uma equipe, não a visão somente do médico, do enfermeiro, e sim de fisioterapeuta, assistente social, psicologia, fono, nutricionista. Isso tudo faz com que essa assistência realmente seja integral ao doente aqui assistido. O resultado veio em seguida. A unidade foi credenciada como Hospital Amigo do Idoso. Foi uma experiência enriquecedora para todos nós aqui do hospital. A visão do hospital para o idoso mudou completamente. A sensibilização dos profissionais para entender a necessidade do idoso. E também aprendemos muito com isso. Diferente da criança, o idoso é um ser que tem uma história, que tem uma biografia. E essa biografia ele troca com a gente no momento do atendimento, na sua presença aqui do hospital. A mudança para o atendimento humanizado começa quando o usuário chega ao hospital. Ele passa por uma triagem e recebe a classificação de risco. No caso dos idosos, uma pulseira o classifica como prioridade. Então, qualquer local do hospital, laboratório, raio-x, tomografia, pela cor já sabemos que é prioridade. Aqui no hospital, na enfermaria de clínica médica, a gente já recebe o paciente com essa pulseirinha que está relacionado à sua idade, à sua prioridade no atendimento e principalmente que ele tenha o seu acompanhante. Para as crianças e adolescentes vítimas de violência, o encaminhamento é feito na hora para um setor da pediatria que ganhou o nome de APROVE. Imediatamente, quando é feita a suspeita de violência, eles são transferidos para a pediatria. E aí eles são atendidos diretamente pela equipe multiprofissional, já treinada no atendimento desses casos. Mas esse trabalho não fica apenas no recinto hospitalar. O atendimento humanizado no Hospital Geral São Mateus propõe um estreitamento entre o profissional de saúde e o paciente. Um exemplo é a visita domiciliar. São todos meus amigos. Não é são especialistas, são todos meus amigos que eu adotei como meus amores. Porque se eu estou vivo até hoje, eu devo tudo, principalmente para esse homem aqui. Ó. Esse homem aqui, uma vez eu fiquei 20 e tantos dias internado e ele cuidou de mim como se fosse uma criança. Agora, isso faz diferença na recuperação da senhora? Ah, lógico que faz. Quem não gosta de um carinho? A visita domiciliar é apenas um exemplo da mudança pela qual o hospital passou. Outro projeto que ganhou força e aproximou a população da unidade de saúde foi a meditação. Começou como pesquisa, mas o sucesso foi tão grande que virou um programa de atenção ao usuário. O hospital geralmente é um local de eventos agudos, de emergência, como nós temos aqui o nosso atendimento de pronto-socorro, ou atendimento ao parto e tal. Chegamos à meditação por conta do trabalho voltado para o idoso, que o hospital tem, e pela participação da comunidade aqui junto ao hospital. Foi o primeiro hospital, talvez não só em São Paulo, mas no Brasil, que é aberto à comunidade. Esse comitê veio
trazer a comunidade para dentro do hospital, e aqui a convivência é muito grande da comunidade com os funcionários e vice-versa. Entre os frequentadores do grupo de meditação, os benefícios foram além da reflexão e do relaxamento. O acompanhamento que é feito aos usuários do programa mostram que houve redução no uso do tabaco e do álcool. A forma de lidar com a possibilidade da morte também virou tema do programa de humanização. A tanatologia foi a técnica encontrada para ajudar a lidar com o que ninguém deseja. A gente dá suporte ao nosso colaborador, ao nosso funcionário, para que ele lide com essa dificuldade, lide com esse tema que é muito pesado e que ele esteja preparado para acolher o que vem de fora. Porque se eu entendo a minha dor, se eu entendo o meu sofrimento, a hora, por mais simples que seja a minha palavra ou o meu conforto, eu posso só pôr a mão e falar, estou aqui com você. Então, eu entendo o meu e eu sei a dor do outro. Então, a gente trabalha nesse sentido. Da dor da perda à celebração da vida. No Hospital São Mateus, os partos naturais são incentivados e preparados para que a família esteja integrada na hora do nascimento do bebê. E o pai participa de todo o processo. A minha primeira filha também foi parto natural, mas não deu para ele assistir. Mas muito mais importante ele estar perto, ele acompanhar, ele ver como que é, o que a gente passa, participar de perto, quase que sentindo as dores. Mas o programa de humanização não tem como foco somente os atendimentos de emergência, clínica médica, maternidade ou pediatria. Ainda fazem parte do programa a UTI e UTI neonatal, o programa Mãe Canguru, entre outros. O horário de visitas foi estendido para quase 10 horas diárias. Os quartos da enfermaria passaram a ter apenas 2 leitos para dar mais conforto aos usuários e ao acompanhante, que ganhou o direito de permanecer em tempo integral dentro do hospital, inclusive na UTI. Se eu tivesse que destacar um aspecto fundamental no hospital, é o vínculo com a comunidade. É quanto o hospital tem uma boa integração, uma boa participação, uma porosidade. Ele tem essa entrada da comunidade dentro do hospital e ele participando também no dia a dia da comunidade, capacitando a comunidade para esses casos de violência, capacitando para esse cuidado domiciliar. Então, esse contato e essa sintonia com as necessidades, essa sensibilidade para atender o que é a necessidade da comunidade, eu acho que é o fator primordial aqui no São Mateus. O conjunto de ações desenvolvidas pela Política Estadual de Humanização nas unidades de saúde e o processo de atendimento humanizado implantado no Hospital São Mateus servem de exemplo para que outras unidades da rede estadual possam promover mudanças semelhantes. É com esta vivência de humanização no SUS que nos despedimos do estado de São Paulo.